boa noite. No programa especial de hoje, vamos falar sobre um dos temas mais importantes da administração pública contemporânea. Como conciliar a transparência e o acesso à informação no governo eletrônico, com a proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Antes de começarmos, imagine a seguinte cena. Um cidadão acessa o site da prefeitura para conferir os gastos públicos do último ano. No meio dos documentos, ele encontra uma planilha com nomes completos, endereços e até CPF de pessoas que receberam um benefício. Essa situação acontece mais vezes do que deveria e revela um dilema muito atual. Até onde podemos ir na transparência sem ultrapassar a fronteira da privacidade? No programa de hoje, vamos entender como que o governo eletrônico lida com esse equilíbrio delicado. De um lado, a sociedade querendo saber como que o Estado age, e do outro, o Estado querendo proteger os seus dados pessoais. Você já deve ter ouvido falar da LAI, a Lei de Acesso à Informação, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas afinal, como essas duas normas convivem no setor público? Em que pontos elas se complementam? Onde surgem conflitos? E como que o governo deve agir para garantir tanto a transparência quanto a privacidade? Vamos ouvir especialistas que representam a transparência, a LAI, a LGPD e os conflitos e as boas práticas. Para isso, chamamos a nossa repórter que está agora ao vivo. É com você, Tatiane. Muito obrigada, Bia. Boa noite a todos. Bom, estamos aqui com as representantes, que no caso é a Yasmin, a Micaela e a Vitória, e elas vão nos explicar os conceitos fundamentais do governo eletrônico e também mostrar como a transparência e a privacidade podem caminhar juntas. Boa noite, Micaela. Explica pra gente sobre a transparência e o seu papel no governo eletrônico. Boa noite! A transparência no setor público é o dever do Estado de mostrar como age, como gasta e decide. Ele permite que a sociedade fiscalize e acompanhe o dinheiro público. Com o governo eletrônico, isso se tornou essencial. Sem a transparência, não há o controle social e nem a democracia. E por que ela é indispensável para um governo moderno? Porque permite que o cidadão veja o que antes era invisível, como, por exemplo, contratos, gastos, políticas públicas. E assim, garantimos que o governo pertença à sociedade e não somente ao Estado. Muito obrigada, Micaela. Bom, agora nós vamos conversar um pouquinho com a Yasmin. Ela vai nos falar sobre a LGPD e a LAI. Obrigada, Tati. Boa noite a todos. A LAI foi criada em 2011 para garantir o direito de qualquer cidadão saber como o Estado funciona. Ela estabelece que a transparência é uma regra e o sigilo é a exceção. É graças à LAI que contratos públicos, licitações, salários de servidores e políticas governamentais estão disponíveis para consulta. A LAI reforça que a informação pública pertence ao cidadão, mas também protege dados pessoais sensíveis quando há interesse público envolvido no seu uso. E como elas atuam? A LAI e a LGPD não atuam como normas opostas, mas como instrumentos complementares dentro da administração pública, Tati. A LAI estabelece que a transparência é regra e que o cidadão tem o direito de saber como o Estado age, gasta recursos e toma decisões. Já a LGPD, que assegura durante essa transparência o poder público e respeita a privacidade e os dados pessoais dos indivíduos. Existe para proteger a privacidade das pessoas e garantir o uso responsável de dados pessoais, como o CPF, endereço e até dados de saúde. No setor público, ela permite o tratamento de dados quando necessário para políticas públicas, saúde, segurança ou cumprimento de obrigações legais, mas sempre com limites, é óbvio. Certo, muito obrigada, Yasmin, por toda a explicação. Bom, agora nós vamos falar sobre o conflito entre a LAI e a LGPD. E com isso nós vamos passar a voz para a nossa integrante Vitória. Vitória, nos conte um pouquinho sobre isso. Boa noite. Ele surge quando duas necessidades importantes se chocam. Ou seja, quando a população quer transparência e o indivíduo quer privacidade. Ela aparece quando a divulgação de informações públicas expõe dados pessoais indevidamente, como listas de benefícios,
dados de saúde ou CPFs publicados no Diário Oficial. Em alguns casos, não há conflito. Por exemplo, salário do servidor público, que é informação obrigatória e pública. Mas em situações mais delicadas, como dados médicos ou informações pessoais sensíveis, a LGPD deve prevalecer. Esse conflito nos lembra que o Estado deve ser equilibrado, ou seja, nem esconder tudo e nem mostrar muito. E como as boas práticas ajudam a resolver esse conflito? As boas práticas de conciliação têm o papel de garantir que a transparência, a lei e a LGPD convivam de forma harmoniosa. Isso acontece quando órgãos públicos adotam medidas como anonimização de dados, praticam transparência ativa, publicam relatórios sem dados pessoais, recebem orientações de encarregado de dados e adotam políticas de segurança da informação. E como os órgãos julgam os casos se houver um conflito? A Corregedoria Geral da União costuma privilegiar a transparência desde que não exponha indevidamente dados sensíveis. O STF e STJ têm jurisprudências fortes a favor da publicidade da atividade estatal. A NPD reforça que o tratamento de dados pessoais por órgãos públicos deve respeitar a minimização e a finalidade. Então é possível equilibrar a transparência e a proteção de dados? Sim, com técnica e responsabilidade é possível. Bom, depois de tudo que nós ouvimos, fica claro que o desafio não é escolher entre a transparência e a privacidade, mas sim equilibrar ambas. A transparência continua sendo essencial, mas ela nunca deve violar a privacidade. E a proteção de dados não pode ser usada como uma desculpa para esconder informações públicas. Eu queria agradecer a presença de todas, muito obrigada pela explicação, muito obrigada pelo tempo que vocês tiraram para estar aqui conosco. Agora é com você, Bia. Muito obrigada, Tatiane, e muito obrigada a todos que nos acompanharam. Hoje entendemos que a administração pública moderna não gira mais em torno de esconder ou revelar informações, mas de fazer isso com responsabilidade. A transparência ilumina o caminho. A LGPD protege quem caminha por ele. Quando o Estado consegue mostrar o que faz, sem expor quem não deve ser exposto, ele fortalece a democracia e respeita a dignidade do cidadão. Que esse equilíbrio continue guiando cada política pública, cada sistema digital e cada decisão de divulgação. O nosso jornal fica por aqui. E uma excelente noite a todos. Até a próxima edição de Garotas do Direito.